tarde. Bom, o nosso tema é liberalismo teológico. Eu achei particularmente importante o tema, não mais que os demais, mas por ser um assunto que faz parte da nossa realidade, um assunto atual. À medida que a gente for desenvolvendo o assunto, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Eu sei que aqui a maioria tem uma noção do que eu estou falando, liberalismo teológico, mas acaba que muitas vezes, no dia a dia, acaba caindo nas nuances desse movimento. E assim, isso acontece tanto em outras igrejas que a gente conhece ou que a gente já ouviu falar, como pode acontecer também nas igrejas tradicionais, na nossa própria igreja, às vezes aí pairando na mente dos próprios irmãos, né? Estamos sujeitos a cair, como eu falei aí, nessas nuances, né? O liberalismo teológico, então, foi um movimento que iniciou ali no século XVIII até meados do século XX. Aconteceu principalmente na Europa, em meio a um cenário de extremas mudanças, né? Estamos falando aí de iluminismo, revolução industrial, revolução científica, né, com Darwin, e por aí vai. Essa abordagem o Silas vai detalhar melhor quando ele for falar do contexto histórico, né? Mas, assim, o que eu quero trazer principalmente aqui nessa temática é o que é o liberalismo teológico, conceito mesmo. Primeiramente, a gente pensa o seguinte: liberalismo é um movimento teológico, então é dentro das igrejas, né? Liberalismo vem de libertar, né? Libertar de quê? Libertar do quê? Eu trouxe aqui algumas dimensões esse entendimento de libertação dentro do movimento. Então, trouxe aqui 4 dimensões, que seriam as dimensões intelectual, exegética, dogmática e moral e ética. São algumas dimensões dessa liberdade que eles buscavam dentro da igreja, né? A liberdade intelectual. Vou falar um pouquinho e dar um exemplo, né, de cada uma. Quanto à liberdade intelectual, a ideia era a seguinte: a razão deve prevalecer sobre a fé. Então, acaba tendo um deslocamento de uma ideia de verdade teocêntrica, né, até então, Idade Média, para a verdade da razão. Então, a razão passa a ser utilizada como um filtro da verdade, como um critério da verdade, e não mais a fé. Então, quais são as consequências disso aí? A consequência intelectual, qual que seria? Como a razão passa a superar a fé, então, tudo que vem, vamos considerar aqui num contexto bíblico, tudo que é sobrenatural, tudo que não parece racional, tudo que não parece razoável, passa a ser questionado pelos liberais, né? Então, como exemplo bíblico, é razoável pensar que Jonas foi engolido por um peixe gigante, passou 3 dias, foi expelido, né, vomitado, e sobreviveu? Será que é razoável a gente pensar isso na prática, como os cristãos até então acreditavam na literalidade dessa passagem de toda a Bíblia? Não me parece muito razoável. Então, até aqui eu vou passando daqui a alegoria. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? A dimensão exegética é muito parecida com a sutil diferença, né? Também parte da não interpretação literal da Bíblia. Então, quando a gente fala da ressurreição, né? Ressurreição de Jesus, qual que é a alegação dos liberais? Fala em ressurreição, mas da mesma forma não é
às vezes não é literal, né? Não deveria ser literal, segundo o entendimento deles. Então, eles já interpretam de uma forma... não, foi a ressurreição dos ideais, né? Os ideais de Jesus vivem, e não literalmente Jesus Cristo ressuscitou, né? Outra dimensão é a dogmática. Nessa dimensão aqui, ela ataca os dogmas. Então, dogma é tudo aquilo que não pode ser questionado. E o movimento liberal ataca esses dogmas, né? Ou seja, não existem dogmas estanques ali da fé cristã. A fé está em constante evolução. Então, o que era verdade, uma verdade bíblica naquele momento, não necessariamente tem que ser aceito até hoje como dogma. Por exemplo, a inerrância das Escrituras, né? A imutabilidade da palavra de Deus. Se a gente for pegar uma questão aí um pouco sensível, por exemplo, a questão da homossexualidade como pecado, né? Eles veem da seguinte forma: a inerrância das Escrituras nesse caso aí, né? Eles não veem dessa forma. Então, a visão é de que o mundo evoluiu, o mundo hoje é diferente, não é pecado, né? A gente tem que ter uma visão de amor, uma visão mais própria, assim, compatibilizada com a modernidade, com o pensamento moderno, com as revoluções, né, científicas e intelectuais da época aqui. E, em última dimensão aqui, tem a dimensão moral e ética, que aqui, na realidade, ataca a ideia de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como o próprio Deus que morreu na cruz, né, para nos salvar. Os liberais creem em Jesus Cristo, mas como uma figura moral, uma figura ética, um bom exemplo a ser seguido, né? Um exemplo que todo mundo conhece é a questão da doutrina espírita, né? Que eles veem dessa forma. Eles falam, não, creio em Jesus Cristo, mas como um homem, um bom exemplo a ser seguido. E agora o Silas vai detalhar melhor a contextualização histórica. Irmãos, boa tarde. Dando sequência. Então, a Luciana falou o que é o liberalismo teológico. Vamos abordar agora quando surgiu esse movimento. Surgiu por volta de 1700 e pouco e foi até na época da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1920, na década de 1920. Então, século XVIII até início do século XX, né? Foi o surgimento desse movimento. Em 1923, esse movimento, ele chegou, o auge dele, do liberalismo teológico, foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Só para os irmãos terem ideia, em 1923, 1.300 pastores presbiterianos dos Estados Unidos assinaram um documento, né, afirmação de Auburn, aderindo ao liberalismo teológico lá na Igreja Presbiteriana PC USA. Então, isso aí comprova que realmente houve uma adesão maciça. 1.300 ministros presbiterianos aderindo ao liberalismo teológico, por exemplo, negando a confissão de fé de Westminster, negando a inerrância da Bíblia, o nascimento virginal de Jesus, o sacrifício propiciatório de Cristo, que o pastor deu o exemplo ontem, que a professora falou de sacrifício, foi repreendida, demitida, como uma coisa antiga, né, ultrapassada. Onde que surgiu o liberalismo teológico? Primeiramente, na Alemanha. E depois, Inglaterra. Depois, Estados Unidos. E depois, vários países do mundo, inclusive o Brasil. Então, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e quase o mundo todo. Por quê? Por que o liberalismo surgiu? Aqui é uma pergunta muito importante. As causas, né? O motivo. Então, a gente precisa aqui analisar a questão do contexto. Não tinha muitas influências no mundo moderno. O liberalismo é uma tentativa de adaptar a Bíblia ao homem moderno.
né, ao homem moderno. Então, quais eram as causas desse período da modernidade que influenciaram no liberalismo teológico? A primeira aí, clima racionalista, individualista, humanista, que começou com a Renascença e chegou ao seu auge no Iluminismo. Iluminismo, que é o racionalismo e o individualismo do século XVIII, ou seja, a razão em vez da fé. É o que a Luciana falou. Vamos trocar a fé pela razão, pela racionalidade. Isso é baseado numa ideia equivocada de que a razão não foi contaminada pelo pecado. Então, nós temos um dos pontos do calvinismo, que é a depravação total do homem. Para nós, protestantes reformados tradicionais, a razão humana também foi atingida pelo pecado. Mas nesse movimento do liberalismo, eles tinham uma ideia de que a razão é confiável. Então, é tão confiável que eles estavam dispostos, e realmente fizeram isso, trocaram a fé pela razão. Outra causa desse liberalismo, o historicismo do movimento romântico. Foi comentado aqui, né? Que começou na Alemanha, depois França, Inglaterra. O que é esse movimento romântico? É subjetividade, é um resgate da subjetividade, das emoções, das sensações, liberdade do ser humano, visão centrada no homem. Então, quando fala de romantismo, essa característica de tirar Deus e colocar o homem como o centro do universo, o ponto de partida para entender o mundo, o homem no lugar de Deus. Outra causa também, a filosofia idealista alemã. Então, esse movimento filosófico, lá na Alemanha, que é conhecido como idealismo, representado aí pelo Kant, Immanuel Kant, e também pelo Hegel, influenciou no liberalismo teológico. Então, um idealismo. Kant dizia que o conhecimento acontece na mente. Nós não conhecemos a realidade externa. O que nós conhecemos como realidade é o que está na nossa cabeça. Será que a realidade é o que é? Ninguém consegue comprovar, porque nós só entendemos conforme modelos que já estão na nossa mente. Então, por isso é chamado de idealismo. Influenciou. Também influenciou o liberalismo a questão do materialismo que veio com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial melhorou a vida em vários aspectos. As pessoas começaram a trabalhar, ganhar dinheiro, a vida melhorou, né? E isso trouxe o capitalismo, o comunismo, também gerou uma indiferença com relação à vida futura. Mas se a vida atual já está tão melhor, já está tão boa, isso, se não tomar cuidado, acaba gerando uma indiferença. A pessoa não está preocupada com o futuro, com o céu, com o inferno, com o amanhã. A vida hoje está boa. Então, uma das influências do materialismo também. E, por último, nós destacamos aí o evolucionismo. Então, aquele ensino, né, de Darwin, da evolução, eles colocaram a religião dentro desse conceito evolucionista. Então, não só as espécies passam por um processo de evolução, a revelação de Deus também passa por um processo de evolução. Então, o pastor citou ontem, eles consideraram que aquela professora usou um conceito antigo, primitivo. Hoje, naquela época, eles entendiam que a história da revelação já tinha evoluído, né? Então, colocaram a revelação de Deus, a religião, dentro dessa estrutura evolucionista, darwinista, né? E o darwinismo, ele fala o seguinte, o pecado não existe. Ou se existe, é um resquício de um instinto animal do homem. Então, o evolucionismo, ele relativiza ou despreza a ideia de pecado. E a Bíblia é um produto histórico de uma experiência religiosa. Outro ponto é como que o liberalismo teológico se desenvolveu, como que ele surgiu, né? Então, quando fala do como, a gente tem que destacar o método que ele utilizava. Qual que era o método do liberalismo? É o método crítico, ou histórico crítico, né? Então, é uma visão de fazer uma crítica filosófica, crítica literária e também uma crítica histórica da Bíblia. Então, se eles acham que a Bíblia é um produto de evolução, é possível, em tese, fazer essa crítica, né? O que a Bíblia falava,
por que falava, continua falando hoje, sim, não, amanhã vai continuar falando. Então, eles aplicavam essa visão crítica nos livros da Bíblia, né? Uma ideia de evolução histórica e religiosa. Então, as explicações naturais do fenômeno bíblico devem substituir as sobrenaturais. Por isso que o liberalismo, ele nega os milagres. Todo sobrenatural do relato bíblico é substituído por explicações naturais. O mar se abriu, o mar vermelho abriu. Abriu porque teve um vento muito forte que soprou e tal, e lá naquela região tem esses ventos mesmo. Quem nunca ouviu isso, né? Aí alguns falam assim, mas o vento tinha que soprar bem na hora que eles precisavam, hein? Que os egípcios estavam chegando, bem na hora exata veio o vento. Mas assim, tentam explicar de forma científica os relatos sobrenaturais, os milagres da Bíblia. Por isso que o relativismo, o liberalismo é um tipo de relativismo também, né? E eles acabam negando o sobrenatural da Bíblia, até mesmo a ressurreição de Cristo. A Bíblia passa a ser vista apenas como um livro humano, não inspirado pelo Espírito Santo. Eles negam os milagres. Há uma frase aqui, ó: Bíblia serviu para conduzir o homem na fase primitiva de seu desenvolvimento religioso. Lessing, que viveu 1729 a 1781. Outros nomes desse método crítico, histórico crítico, outros nomes: alta crítica, crítica histórica ou crítica literária. Irmãos, olha, com esse método passa-se a questionar as autorias dos livros da Bíblia, a unidade dos livros, as datas, as fontes. Por exemplo, alguns chegaram a falar, não, o livro de Gênesis foi escrito por várias pessoas, no mínimo 2. O livro de Isaías também foi escrito por vários autores, no mínimo 2. O livro de Daniel não é daquela época, ele foi escrito na época dos Macabeus. Mas por que o livro do Daniel fala de profecia? E vários livros da Bíblia falam de profecias que se cumpriram. Como que explica isso? Eles falam, na verdade, esses livros foram escritos depois que esses fatos históricos ocorreram. Só que aí o autor, para dar um peso maior ao seu relato, ele coloca uma data no seu livro antiga. Então, por exemplo, quando Ciro surgiu na história. Então, eles podem falar assim, não, o nome de Ciro está... Um dos profetas fala o nome de Ciro, porque já sabia que tinha acontecido aquilo. Foi escrito depois. Daniel, por exemplo, tem várias profecias que se cumpriram, muitas já se cumpriram. É porque ele foi escrito depois que cumpriu. Depois dos gregos, depois do Império Persa, Medo-Persa. Então, arrumando explicações para o que a gente entende como inspiração, milagre, poder de Deus. Vejam que é uma tentativa de cientificar a Bíblia, a revelação de Deus. Para o liberalismo teológico, a educação e a ação social, educação, mais ação social com o apoio da igreja, veja, a igreja dá o apoio para a educação e para a ação social. Isso iria criar uma situação de melhoria no mundo de tal forma que quando Jesus voltasse, o mundo estaria quase perfeito. Então é uma visão pós-milenista. Então Jesus iria voltar no final de um período de 1000 anos, o milênio, e no final desse período o mundo estaria muito avançado. Educação, ação social e o apoio da igreja, uma situação quase perfeita para o retorno de Cristo. Essa é a visão deles, uma visão otimista, né? Uma visão bem otimista. A Bíblia conteria apenas um registro da experiência religiosa humana, que está em evolução. Quem? Quais são os personagens mais importantes desse movimento? Kant, como eu já citei aqui, Immanuel Kant, o nosso personagem aí, né, pastor? Schleiermacher, Hegel e o Ritschl formam o respaldo filosófico. Então, quem eram os pensadores filosóficos desse movimento teológico? Esses homens aí. Um pouquinho sobre o Kant. Né? O Kant, ele era alemão, né? Um homem não consegue conhecer Deus. Não há lugar para a revelação histórica e objetiva de Deus. Ele dizia que um homem não consegue, é impossível a nossa mentalidade, a nossa razão, conhecer Deus. Deus está muito distante de nós. Nós não temos capacidade ontológica, epistemológica,
Nós não temos nenhuma condição de saber quem é Deus. Isso ele dizia. No entanto, ele falava, mas nós temos em nós uma centelha do divino. Deus está em nós. Nós não temos como conhecê-lo objetivamente. Mas subjetivamente sim, porque ele está em nós. O problema é que isso trouxe muitas consequências, né? Muitas consequências danosas. Uma delas é o liberalismo teológico, né? Ele criou 2 níveis de verdade. A realidade tem 2 níveis, a noumenal e a fenomenal. Deus está no noumenal e nós estamos no fenomenal. Não tem relação entre esses mundos. O Schleiermacher, que foi um outro que contribuiu, ele focou nos sentimentos e nas emoções como base para a experiência religiosa. O mais importante para ele é o homem admitir que depende de Deus. A pessoa tem que admitir essa dependência de Deus. E a religião passa a ser, então, uma mera apreensão subjetiva de Cristo. Não há revelação histórica da vontade de Deus. Ele é considerado o pai da teologia moderna, ou do relativismo. Do liberalismo teológico. Então, não tem revelação. A Bíblia não é a revelação. Eles falam, a Bíblia não é a revelação da vontade de Deus. A Bíblia é um registro histórico de uma revelação de Deus. Agora, vocês diziam, vocês precisam ter esse encontro subjetivo com Deus. Deus precisa se revelar no seu coração, não pela Bíblia, não de forma objetiva. O Hegel, muito influente, né, falava, Deus, o absoluto, manifesta-se na história mediante um processo dialético. O Hegel é o pai da dialética, né? Então tem uma ideia que se opõe a ela, e desse conflito de ideias surge uma terceira ideia. Então a tese, a antítese e a síntese. Então, uma ideia, o oposto dela e o resultado dessa oposição. Eles aplicaram essa ideia para gerar o liberalismo teológico, né? Marx, do comunismo, Hitler, Mussolini também usaram essa ideia de Hegel, de dialética. E o Ritschl, ele falava que a religião é uma consciência social de dependência. A Bíblia é apenas um relato da consciência social daquelas comunidades antigas. Tem um livro que resumiu as ideias do liberalismo teológico, que é A Vida de Jesus, de David Strauss. É isso mesmo, pastor? Strauss. Resumiu as ideias da crítica bíblica. Negou os milagres, negou até a divindade de Jesus. Olha o que ele falou sobre Jesus. Jesus era um homem que pensava ser o Messias. Ou seja, vai destruindo quase tudo, né, do cristianismo histórico, reformado, né, não vai sobrar quase nada. Lembra que lá no início, né, Paulo escreveu, se a pessoa não acredita na ressurreição de Jesus, ela está perdendo tempo. Eles não acreditavam não só na ressurreição de Jesus, mas como num monte de coisa, muito mais radical do que o que Paulo estava combatendo, né? E quando que enfraqueceu esse movimento? Quando começou a declinar? Depois da Primeira Guerra Mundial, porque pensa, eles eram otimistas, o mundo vai melhorar. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Grande Depressão, que começou com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, ou seja, uma pobreza no mundo todo, milhões e milhões de pessoas morreram na guerra, e surge também um movimento teológico para combatê-los, que é a neo-ortodoxia, representada aí por Karl Barth. Então, pelo menos esses 3 inimigos do liberalismo, né? A guerra, a Grande Depressão e a neo-ortodoxia. Então, em razão de tudo isso, o mundo, os estudiosos, os religiosos começaram a ver no liberalismo teológico uma simplicidade, um simplismo. Eles não estavam conseguindo mais explicar a realidade, as mortes, a pobreza, toda a dificuldade socioeconômica, porque eles prometiam o contrário, prometiam um mundo que você poderia confiar na razão humana. A razão humana levou o homem para onde? Levou o homem para a guerra, levou o homem para milhões de mortes, levou o homem para uma quebradeira mundial. Então isso enfraqueceu o movimento. A neo-ortodoxia, nós já estamos chegando ao fim aqui. Aqui, ó, só antes de falar da neo-ortodoxia, as doutrinas do tema que nós estamos falando, as suas doutrinas da imanência de Deus, paternidade universal de Deus, fraternidade mundial, revelação subjetiva e esse futuro melhor no pós-milenista,
ele era muito simplista para enfrentar os esforços do pós-guerra. E esse movimento teológico aí que surgiu da neo-ortodoxia é muito importante, né? Karl Barth, 1930 a 1960, que foi esse período desse movimento, e depois também algumas teologias radicais, ajudaram nesse declínio, a enfrentar o liberalismo teológico, né? E eu perguntei para o pastor como que está hoje. Então, após 1930, o liberalismo ele tornou-se menos influente e as igrejas começaram a diminuir o número dos membros. Mas ainda existe? Aí ele estava me falando que sim, só que com outros nomes e com outros enfoques. Mas o liberalismo, que é essa ideia de que a Bíblia não é inerrante, a Bíblia ela tem erros, a Bíblia é produto histórico, ela está em evolução, a Bíblia tem coisas que são primitivas e que hoje nós vivemos numa fase mais avançada, ainda existe em muitos lugares, né? Então a gente tem que tomar cuidado contra esse movimento. Vou passar aqui para o Renan. Porque se não existiu nenhum grupo. Ah, sim. Ué, eu não sei. Nesse movimento, eu acho que eles não se focaram nesse ponto, não. Agora, tem pessoas que, igual os judeus, eles não seguem essa contagem, né? Os chineses também não seguem. Tem alguns povos que não seguem, por não reconhecerem Jesus Cristo como esse marco temporal, né, que divide a história. Revolução Francesa também tentou, né? Revolução Francesa usou um outro calendário, mas não foi para frente. Mas ainda existe. Por exemplo, o Japão tem uma contagem própria, os judeus têm, os chineses. Tá? Muçulmano, bem lembrado, os muçulmanos têm também, que é a partir de Maomé, né? Vou passar aqui para o Renan. Boa tarde a todos. Me chamo Renan. Vamos ficar com a última parte, né? Para concluirmos. Bom, a relação entre o liberalismo teológico e o movimento ecumênico, ele pode ser dividido em três partes, de forma concisa, moderada e detalhada. Na forma concisa, ela busca unir diferentes tradições cristãs às custas da verdade bíblica. Ela coloca a experiência humana e ética acima da doutrina. De forma moderada, o liberalismo teológico, ele questionou doutrinas já tradicionais, que já estavam concretas para nós. Ela favoreceu um cristianismo mais baseado na ética do que na teologia dogmática. Favoreceu mais o ecumenismo, promovendo a unidade cristã baseada em valores comuns e não em crenças fundamentais. Ela ficou muito focada em causas sociais, na justiça social, no ambientalismo, nas mudanças climáticas, ao combate à pobreza e à relativação doutrinária. De forma detalhada, nós vemos aqui que ela alterou a maneira como a teologia cristã era abordada. Ela tirou aquela questão da inerrância da Bíblia. Ela começou a questionar e até sugerir que a Bíblia poderia possuir erros. O liberalismo, ele passou a enfatizar a experiência religiosa individual, a moralidade e a adaptação da fé ao pensamento moderno. Houve uma relativização das verdades bíblicas absoluta. E o ecumenismo liberal, ele peca a subestimar a importância da verdade bíblica, buscando uma unidade que, de fato, é mais institucional do que espiritual. Ela enfraquece as bases da fé cristã
em favor de um falso conceito de unidade, que ela desconsidera a pureza doutrinária em favor de conceitos superficiais. Vou falar um pouquinho também, bem resumido, bem rápido, a relativização das Escrituras. Ela desafiou a autoridade das Escrituras. Então, assim, ou seja, dentro de fatores que não são negociáveis, o liberalismo tentou negociar, né, que as Escrituras, né, a questão dos milagres, a questão da divindade de Cristo. Ele começou a negociar com essas coisas que não pode, que já são firmes para nós. E ele vê a Bíblia como um produto cultural e não como a inerrante palavra de Deus. O inclusivismo e o sincretismo religioso. O liberalismo, ele vê que a salvação pode ser vista como possível fora da fé em Cristo. Agora veja que absurdo, né? Ou seja, o homem por si mesmo pode transcender, não precisa de Cristo, né, para poder ele alcançar a salvação. Ele busca o diálogo e a unidade com religiões cristãs, e eu vi também até não cristãs também, ele dialoga. E dentro desses teólogos, né, posso citar, depois cada um, por gentileza, pesquise cada um, Friedrich Schleiermacher, que o irmão Silas falou, Walter Rauschenberg, Paul Tillich, John A.T. Robinson, John Hick, Jürgen Moltmann e Hans Kunk. Se fosse para a gente resumir tudo, o que a gente pode ver a respeito do liberalismo teológico e o movimento ecumênico? Ele é uma forma que o homem ele tenta adaptar a fé, adaptar o meio religioso, adaptar Deus ao seu próprio estilo de vida. Ou seja, ele coloca a questão material, filosófica, científica acima da espiritual. E eu acredito que isso é algo assim muito perigoso para nós, né? Igual a gente vê na Europa, aquelas igrejas que era bem assim, avivada, já esfriando, tudo porque foi entrando essa questão do liberalismo nas igrejas. Ou seja, aí me faz pensar uma reflexão, me faz pensar que a soberba, ela precede a queda. O homem está ficando tão soberbo que ele vai cair. E às vezes, a coisa mais assim, que eu fico pensando também, é a criatura querendo sobrepor o Criador. Olha só que coisa, né, para a gente pensar. Então são fatores inegociáveis. O homem, ele vive buscando controle, poder, mas, igual eu falei, a soberba, ela precede a queda. E o poder, a salvação, a libertação, ela só pode por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós. Obrigado, e essa é a apresentação do nosso grupo. Muito obrigado.